Achei que você ia morar no dormitório também. Bem, seja lá o que for. Até amanhã. Vamos todos passar essa coisa juntos. Todo mundo. Os exames haviam chegado ao fim. O céu acima escureceu antes que eles percebessem. Eram 8 horas da noite. Jin e Goyun-jong falaram a beça e dirigiram-se para o dormitório localizado na Torre do Éden. Jin Serran casualmente acenou com a mão e se despediu. Antes de seguir em direção a um beco deserto bem longe do Éden. Lá. Ele mudou de volta para Kim Sae-jin e voltou para casa. Quando chegou, encontrou Yoo Sa-young esperando por ele como de costume. No entanto, dizer que ela estava esperando por ele em casa era um pouco incorreto agora. 2 escovas de dentes no banheiro. Uma enorme cama king size muito maior do que 2 pessoas poderiam ocupar. Localizada no quarto principal. Ao lado de uma penteadeira de cabeceira. Vários saltos altos dentro da sapateira e 2 armários no vestiário. Sua casa, que era grande demais para um único homem morar, estava cheia agora. Um pouco. Então, neste momento, seria mais correto dizer que eles estavam morando juntos agora. Ou talvez fosse mais como se esta fosse uma casa de recém-casados. Você veio. Enquanto usava um par de chinelos de coelho fofos. Yoo Sa-young veio à entrada para recebê-lo em casa. Ele tirou o casaco e o entregou. E como uma dona de casa praticante, ela o levou para o cesto de lavagem. Ah! Kim Sae-jin soltou um longo suspiro enquanto se deitava no sofá da sala. Ela então se aproximou furtivamente dele sem ser notado e começou a disparar um falso olhar ressentido para os lados. O trabalho que você tem feito deve estar te mantendo ocupado. Quer dizer, você saiu às 8 da manhã. Só para voltar agora. Sim. Tipo isso. Kim Sae-jin sorriu amargamente. Essa sensação de seu corpo estar entorpecido e cansado. Ele não sentia isso há muito tempo. Bem, sua condição física real era muito boa. Mas sua mente estava completamente cansada. Afinal, não era um período de férias relaxante encontrar-se no meio de cerca de 200 pessoas enquanto estava ocupado com seus brilhos e espionando os outros. Falando mal dele. Estou com muito sono. Enquanto bocejava. Ele conferiu o tempo. Eram 9 da noite. Em cerca de 3 horas. Ele teria que assumir as formas de monstro e vagar do lado de fora para não ter muito tempo. Não desista. Opa! Sempre que precisar da ajuda da Dawn. É só me contar. Vou poder fazer alguma coisa. Se depender de algum parlamentar. Bem, é claro que é meu avô que vai fazer alguma coisa. Mas se eu perguntar bem, ele não poderá me recusar. Dentro do abraço de Sae-jin, ela começou a mexer e mostrou muito aejo. Ela parecia tão adorável agindo assim. Mesmo tão cansado quanto ele. Sae-jin só tinha que sorrir calorosamente à vista. Ele então percebeu por que as pessoas passavam por tantos problemas e buscavam um romance. Vendo como ele se sentia confortável quando alguém estava ao seu lado e lhe dando incentivos. Obrigado. Kim Sae-jin agradeceu de todo o coração e se aproximou. Seu corpo era definitivamente maior que o dela. Mas ele se sentia seguro e confortável como se fosse ele quem estava sendo abraçado com força.
Mas qual é o sentido de ser grato? Você nem me disse ainda o que está fazendo até agora. Rapidamente aproveitando essa chance, Yu Sai-ung começou a agir como uma criança mimada. No entanto, Sai-jin permaneceu firme como uma parede de ferro. Isso. Posteriormente, quando você amadurecer e gostar ainda mais de mim, eu vou te contar tudo. Absolutamente tudo. Claro. Ele teria que contar tudo a ela mais cedo ou mais tarde. Mas para ele, justamente por ela ser sua namorada, ele achava difícil dizer a verdade. Havia a questão de eles se transformar em monstros diferentes. Mas o mais importante, ele tinha que estar ciente de seu status como herdeiro da dinastia Dao. Tecnicamente falando, ele era uma espécie completamente diferente em comparação com ela. Embora a passagem do tempo possa ter suavizado sua postura, uma certa anedota ainda circulava. A do presidente da Alvorada declarando ao mundo que sua preciosa neta nunca se casaria com um estrangeiro ou seu nome seria removido do registro da família e o completamente. Ela era alguém que ele tinha que valorizar mais do que qualquer outra pessoa por aí. O que só deu origem a várias desculpas para ser relutante em revelar a verdade. Mas é impossível gostar ainda mais de você do que agora. Você sabe. Tudo bem me dizer agora. De verdade. Totalmente alheia aos seus pensamentos interiores. Ela manteve os olhos arregalados e cavou mais fundo em seu abraço. Então começou a fazer cócegas em seu lado. Quantas vezes devo dizer isso? Gosto muito de ti. Amo muito você. Eu sei. Eu sei. Então, por favor, fique quieta. Kim Sai-jin a abraçou com força e a impediu de reclamar. E cerca de 5 minutos do abraço depois. Do nada. Yu Sai-ung furtivamente moveu as mãos e começou a acariciar sua bunda. A princípio, o movimento dela estava sobre a superfície da calça de treinamento dele. Mas depois, as mãos dela invadiram o tecido e... O que você está fazendo? Kim Sai-jin estreitou os olhos diante das carícias estranhas que podia sentir ao redor de suas nádegas. Bem... Só porque você está cansado. Isso não significa que você deve ir para a cama imediatamente. Mas o que dá? Mesmo que eu não quisesse, a gente ainda fazia. Mas quando sou eu? Você não quer? Yu Sai-ung despejou e começou a acariciar ainda mais abertamente do que antes. Como ela fez o ato muitas vezes com Sai-jin. Ela se tornou bastante mais proativa em comparação com como era antes. Ei! Isso faz cócegas. Kim Sai-jin finalmente explodiu em um ataque de risos enquanto olhava para ela enquanto ela continuava a esfregar seu corpo contra suas coxas. O tempo que lhe restava para fechar os olhos era de menos de 3 horas. Mas... Bem... Esse corpo monstruoso dele só precisou de algumas horas para se recuperar de todo o cansaço de qualquer maneira. Os exames para os cavaleiros continuaram. O segundo julgamento consistiu nos cadetes tentando escapar de um bizarro espaço localizado dentro da torre depois de terem sido presos lá. O espaço era incrivelmente enorme depois que algum tipo de magia de expansão foi lançada sobre ele, ampliando-o. Decorado para se assemelhar ao grande deserto. Continha inúmeros monstros, feras, bem como inúmeras armadilhas perigosas. E mesmo presos dentro desse ambiente de selva,
Jin Se-han e Kim Sai-jin superaram todas as provações e tribulações com as mãos vazias. Quando monstros e bestas cruéis apareceram, ele apenas torceu seus pescoços. Se havia uma obstrução bloqueando seu caminho, ele assoprava com um único soco. E graças à sua percepção aguçada, ele nunca caiu em coisas tão pequenas como armadilhas. No meio de tudo isto, Jin Se-han não esqueceu o cerne deste teste: a cooperação. Se um colega cadete enfrentava perigo, ele ajudava. E se outro cadete caía em uma armadilha, ele ajudava novamente. Ele é definitivamente um gênio digno do primeiro lugar no ranking atual. E como Jin Se-han era completamente incomparável dentro dos critérios de julgar cadetes. Cada um dos oficiais de alto escalão das várias ordens de cavaleiros que vinham observar o processo estavam ocupados lambendo os lábios. Luzes de ganância brilhando em seus olhos. Acima de tudo, é maravilhoso vê-lo cuidar dos colegas cadetes, disse Kim Yu-rin. Até mesmo a cavaleira mais alto da Ordem dos Corvos, Kim Yu-rin, estava entre eles. Concordo. Mas seu passado não é um tanto suspeito? Perguntou a Young-yuki. Esta objeção cuidadosa foi levantada pelo vice-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Daebaek. Ó Young-yuki. Com as ações de sua Ordem dos Cavaleiros subindo todos os dias, os ombros de Oh Young-yuki haviam se endireitado bastante com orgulho hoje em dia. Claro. A razão para esse aumento de destaque foi devido ao título de apenas uma das 4 ordens de cavaleiros no país a possuir uma boneca Tani. Além de estar em termos amigáveis com a guilda monstro. Então tudo dependia dos fatores externos. Mas a verdade é que novos recrutas em potencial começaram a dar cada vez mais ênfase a esses pontos a cada dia que passava. Sem endereço fixo, sem familiares conhecidos e um sem teto. Mas suas habilidades são muito boas e, a julgar pelo que ele mostrou até agora, sua personalidade também não parece ruim. Uhul! Parece que a senhorita Yu-rin ainda acredita nas pessoas com muita facilidade. Não sabemos que tipo de ambições sombrias dormem dentro daquele homem. E como ele é um sem-teto, pode até ficar cego pela riqueza. Embora o Young-yuki estivesse resolutamente se opondo às suas avaliações, Yu-rin já tinha visto através de sua charada. Ele poderia repreender a pessoa em questão. Mas no dia da cerimônia de conclusão, sem dúvida, ele proativamente seduziria Jin Se-han antes que qualquer outra pessoa tivesse uma chance. Bem, se ele tem um lado sombrio como o que você disse, então tenho certeza que será revelado em tempo hábil. Apenas 1 hora havia se passado desde o início do teste. Não tinha como ela ter tempo livre suficiente para observar esse teste na íntegra que estava programado para durar 12 horas. Mas ainda assim, eu deveria dizer a Yu-rin para ficar de olho naquele cara. A história sobre a líder da atual matilha de cadetes ser uma muda muito boa já vinha se espalhando por aí. E agora que ela os tinha visto, havia mais alguns que chamavam sua atenção. Então ela precisava manter sua inteligência sobre ela e pegá-los. Depois que o teste de 12 horas de duração chegou ao fim, a maioria dos cadetes caiu no chão como troncos mortos e ofegou fortemente pela exaustão. Entre eles que mantiveram a melhor condição estavam, é claro, Jin Se-han, Yu-jin e Kim Yong-wan, as 3 principais escolhas dos observadores convidados. 1. Com licença. No meio disso,
5 cadetes hesitantes de repente se aproximaram de Jin Serran Kinsai-jin enquanto ele soltava o pescoço enquanto se sentava na posição de pernas cruzadas. Embora ele não soubesse seus nomes individuais, ele ainda se lembrava de seus rostos. Afinal, ele os resgatou de uma armadilha no início do dia. E aí? Bem, isso. Viemos dizer. Obrigado. 3 meninos e 2 meninas baixaram a cabeça hesitantes para expressar sua gratidão. Jin Serran Kinsai-jin olharam calmamente para o grupo. E então? Isso é legal. Ele falou aquela linha e se levantou. Um sorriso fino se espalhou em seus lábios. Pensava que, embora falassem mal dele devido à sensação de vazio que todos sentiam, esses cadetes ainda não tinham deixado sua humanidade apodrecer. Oh! Parece que a popularidade de Ajusi está em ascensão. Enquanto isso, a energética Yujin e o semi-morto Goyunjon se aproximaram dele. Vamos nos apressar e comer. Estou muito cansada para comer. Por que você reclama o tempo todo como uma menina? Quando você deveria ser um homem? Jin Serran dirigiu-se para a cafetaria com a dupla que discutia ir embora. Claramente, fosse um churrasco unilateral. Os testes continuaram depois. No terceiro dia, tratava-se de caçar monstros. No quarto dia, um tradicional buca. No quinto dia, uma reconstituição de eventos históricos. Etc. Etc. Mais 3 dias dolorosamente dolorosos se passaram. Pelo menos do ponto de vista dos cadetes. Durante esse período, o número original de 205 participantes foi reduzido para apenas 75. Os do 105º ao 76º lugares foram todos desclassificados. Por outro lado, Jin Serran continuou a sua posição no 1 graus lugar, com uma margem de 5 pontos sobre o 2 graus lugar. Enquanto isso, Yujin e Kim Yong-han brigavam constantemente pelo segundo e terceiro lugar. Apenas um ponto separando os dois. E assim, no sexto dia, Jin Serran Kinsai-jin estava comendo junto com Yujin e seu círculo de amigos, depois de ficarem mais amigáveis um com o outro. Bem, não era realmente sobre eles ficarem mais amigáveis. Mas na verdade, foi Yujin que unilateralmente se aproximou dele puramente por espírito competitivo. Então, até a Jussi vai se voluntariar para uma vaga no Éden. Enquanto comiam, ele até encontrou algo em comum com Yujin. E esse foi seu destino final sendo o Éden. Isso mesmo. Que incomum. Ver 2 cavaleiros da mesma avaliação se candidatarem para entrar no Éden. Uhul. Bem, serei eu. Enquanto pessoas como vocês dois existirem. Sonhos. Esperanças e ideais nunca perecerão. Eu acho. Com as provocações cínicas de Kim Yong-han, a testa de Yujin ficou irritada. Por que você não pode simplesmente calar a boca? Não espere. Apenas tire o inferno de mim. Haha. Eu estava simplesmente afirmando a verdade. O que você faria se não entrasse no Éden e se tornasse um repetente? Com a razão de ter uma convicção firme. Éden desaprovava querer entrar em outras ordens de cavaleiros. Assim, no caso de alguém se candidatar para entrar no Éden, mas falhar bem,
enquanto carregava a tristeza de saber que nunca seria capaz de entrar no Éden. Tinha que se tornar um candidato repetido e esperar até fevereiro do ano seguinte. Ah, Jussi. É só ignorar essa porra e vamos duelar de boa fé. Mesmo que o meu ranking seja inferior ao seu. Você também sabe disso. Certo. Que o teste final dê as maiores notas. Haverá chances suficientes para eu reverter o ranking em breve. Jin Serran e Kim Sai-jin simplesmente responderam com um sorriso. Enquanto conversavam sobre um tema não muito importante. A porta do refeitório se abriu e o instrutor entrou. O novo instrutor também era alguém que Sai-jin poderia reconhecer Kim In-soo. O cavaleiro que estava tentando se exibir antes de ser devidamente educado por Sai-jin lá atrás. Sai-jin quase riu alto quando viu o rosto de In-soo. Mas o segurou de alguma forma. Suas bochechas estavam tão gordinhas agora como ele ganhou tanto peso. Como vocês fazem? Senhoras e senhores. Eu sou um cavaleiro de alto nível da Ordem Gênesis. Kim In-soo. Proporcionalmente ao aumento da circunferência de seu corpo. Seu Tia também havia aumentado em outro nível. Vamos começar o teste para o 6º dia em breve. E o teste do dia é duelar diante dos observadores. Com os observadores das várias ordens de cavaleiros observando você. Você duelará contra outros cadetes na arena de duelo. Logo de cara. Os cadetes ficaram tensos. Obviamente. Um duelo demonstraria melhor as habilidades de combate dos cavaleiros. Mas, na verdade, os resultados finais dependiam muito de quem eram os oponentes. Serão 2 tipos de duelos. Em primeiro lugar, os cadetes competirão entre si. Neste caso, o primeiro lugar do ranking terá a primeira escolha. E o cadete escolhido pelo primeiro lugar perderá naturalmente o direito de escolha. Os cadetes de repente começaram a verificar o clima da mesa de Sai-jin, onde os 3 primeiros colocados estavam sentados. No entanto, Jin estava apenas olhando fixamente para a direção de Jin Serran. Por quê? Essa era a chance de reverter o ranking que havia mencionado há pouco. E o segundo duelo será contra um especialista. Para medir com precisão suas habilidades. Garantimos a ajuda de alguém muito bonito e importante desta vez. Espere um minuto, porra. Kim Sai-jin de repente teve uma premonição ruim. Ele começou a se lembrar da conversa que teve com Yu Sai-young há cerca de 2 dias. Decidi fazer um trabalho que meu pai me pediu para fazer. Como uma comemoração de eu me tornar um nível médio superior. Mas você se tornou um intermediário superior por causa das minhas tatuagens. Embora. Ok. Tudo bem. Que tipo de trabalho é esse? Bem. A Opa me ajudou lá fora. É verdade. Mas seja lá o que for. A questão é que alguns cavaleiros novatos talentosos estão aparecendo. Então. Ah. É segredo. Opa não quer me contar o dele. Então este será o meu segredo. Na época. Sai-jin não pensou muito sobre isso. Mas. Esse especialista é o mais jovem cavaleiro de nível médio superior do mundo. A senhorita Yu Sai-young da Ordem dos Cavaleiros da Alvorada. Kim In-soo. Neste anúncio inesperado de uma celebridade chegando em breve. Todos os cadetes carregaram uma expressão atordoada. Entre eles.
A mudança facial de Jin Se-han foi particularmente honesta.